aquilo que fosse preciso. E nós estamos diante do trono do Senhor. A presença de Deus está aqui neste lugar. Que você possa fechar os seus olhos e se deparar diante do trono da graça. E que você tenha confiança de estar diante desse trono e fazer como Esther, aproveitar o momento e pedir para o Senhor aquilo que você está precisando, ou simplesmente contemplá-lo. Se achegue diante do trono nessa hora, minha filha. Feche seus olhos, abra o seu coração e comece a falar para o seu rei, que é o seu pai, que te aproximou desse trono, e comece a pedir para ele, ou simplesmente adorá-lo. Fale para ele tudo o que você precisa. Comece a falar para ele: Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso da restauração da minha família. Deus, eu preciso de um emprego. Oh, Senhor, eu estou esperando as suas promessas se cumprirem na minha vida. Abra o seu coração nessa hora. Não fique indiferente diante do trono da graça que está diante de você nessa noite. Ele te aproximou. Ele te aproximou. E nada pode te afastar. Erga suas mãos, comece a falar para o Senhor. Feche os seus olhos e um passo de fé. Comece a falar para Ele que nada pode te afastar desse amor. Nada pode te afastar dessa graça. E nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. E nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Você pode aplaudir bem alto esse Deus. Aleluia. Esse amor tão grande que foi derramado por nós. Aleluia, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor nos ama, Jesus. Porque o Senhor nos ama. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Então, de repente, eu não percebo as dores. E vejo então
Yeah.
abençoando a Síria, lá do pastor Elias Dantas, né? Contribuindo com $1. Depois deixe sua contribuição aqui de $1. Hoje a gente está dando R$4, né? Para a construção de uma casa na Síria. Amém? Como é o último domingo do mês, nós fazemos a apresentação de crianças, que são bênçãos, né, que Deus nos dá. E eu queria chamar aqui em cima o Mateus Brint, a mãe Miriam Brint e o pai Fábio Alexandre Vila, é isso? E também a criança Heitor Miliano Brint, a família, a mãe Isabela Miliano e o pai Rafael Brint. Amém? Estão subindo aqui. Pode subir os pais também, parentes se tiver. Papai, vovô, vovó, pode vir junto. Aleluia. É uma alegria apresentá-los, né? Esses pequenos ao Senhor. A palavra de Deus não nos dá respaldo para que nós batizemos crianças, porque isso tem que ser uma opção. Mas ela nos exorta a cuidarmos e orientarmos esses pequenos no caminho de Deus, para que eles cresçam com saúde e em perfeita harmonia com aquilo que a palavra de Deus nos dá. Então, eu pedi aos pastores, 2 pastores estão subindo aqui, está segurando, pastor. Vem, Anderson, pastor Anderson. Vamos abençoar essas 2 crianças. Em nome de Jesus. Esse é o Rafael, o Mateus, o Heitor. Mateus e Heitor. Neste dia, Senhor, nós, Pai, apresentamos, Pai, o Mateus, Senhor, diante do Senhor, Deus, pedindo que o Senhor venha abençoá-lo, Deus, fazê-lo crescer com saúde, Pai. Instrui também a mãe dele, Senhor, a cuidar, Senhor, e conduzi-lo, Pai, diante da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós cobrimos ele, Senhor, com a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele cresça forte, saudável, Senhor, e o Heitor também, Papai, que ele seja uma criança bênção, Deus. Que os olhos deles que brilham já com alegria, Deus, possam expressar a Tua alegria, a Tua palavra, Senhor, para que o Teu reino seja abundante na vida dele, Deus, que ele seja frutífero, Deus, que seja abençoado. Da mesma forma nós abençoamos a mamãe, o papai e a vovó, que vão conduzi-los nesse caminho. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, tem alguém com alguma enfermidade aqui nessa noite? Se você é casa de Deus, nós cremos que nenhuma enfermidade pode ficar em você. Amém? Quem crê? Amém. Se você está com alguma doença, está com alguma enfermidade, eu pediria que você ficasse de pé, porque a palavra de Deus em Tiago 5,13 nos diz para que venhamos, aqueles que estão com dor, que orem, aqueles que estão felizes, que louvem, e aqueles que estão enfermos, né, que os traga aos presbíteros e que nós oremos por eles. Então nós vamos aqui profetizar na vida de vocês, e um irmão aí do lado vai nos representar e vai estar orando por você. Nós vamos estar orando aqui, mas ele vai estar orando, tocando. Eu pediria que ninguém ficasse sem ter alguém abraçado, orando por ele. Seja um sacerdote do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma enfermidade naqueles que são filhos, porque o Senhor Jesus já levou ali na cruz do Calvário toda enfermidade. Papai, nós estamos aqui como representantes do Senhor, filhos amados, Deus. Pai, nós oramos por essas vidas, Senhor, e cremos, Senhor, que essa enfermidade não pode permanecer, Deus. Por isso nós ordenamos no Teu santo nome, Jesus. Pai, que caia por terra toda enfermidade, Senhor, toda doença, Senhor. Nós não aceitamos na vida desses irmãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam curados, sarados, Deus, e que eles possam testemunhar, Deus, que eles vivem, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus nós os abençoamos e declaramos, Senhor, que eles são curados. Amém?
Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Temos alguns. Não, eu ia confundir. Amém. Antes de chamar o nosso preletor da noite, eu queria honrar aqui o pastor Wagner Garcia, que está nos visitando nessa noite. A igreja, uma salva de palmas para ele. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? É uma honra tê-lo aqui nessa noite, nos honrando. Amém? Bom, irmãos, nós temos um irmão muito amado e ele faz a obra de Deus sem medir esforços. E ele estava sendo usado de uma forma poderosa no Peru, né, pastor? Estava no Peru. Está lá ainda, ele está lá ainda, mas ele está com a família dele aqui, né, e veio visitar o Brasil de novo, matar a saudade dos parentes e matar também a saudade nossa que temos aqui. Eu queria chamá-lo aqui para nós orarmos por ele, porque eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra poderosa através da vida dele para nós nesta noite. Pastor Silcio, glória a Deus, seja bem-vindo. Amém. Igreja, estende as mãos para cá, vamos abençoar a vida dele, né? E eu sei que ele tem algo do trono do nosso rei para declarar sobre a tua igreja. Jesus está aqui, Pai. Esse irmão amado, Senhor, pastor Silcio, Deus. Oh, Jesus, usa a boca dele agora nessa noite, Deus. Que ele tenha liberdade, Pai, de expressar, Senhor, com amor, com alegria, Senhor, a tua palavra, Deus. Usa ele de forma poderosa, Pai. Nós os abençoamos, Pai, a falar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Eu acho que eu estou sem retorno aqui, tá? Alô, som. Alô, som. A graça e a paz. Eu sei que a maioria de vocês não me conhece, né? E cada vez que eu venho aqui, a igreja está diferente. Isso é muito bom, esse renovo é muito bom. Mas para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Silcio, vim acompanhado da minha bela, da minha gata, da pastora Cirlei. Aqueles que são mais antigos sabem que a minha gata é um casarão, não é verdade? Da minha. Eu vim acompanhado pelo meu filho, que foi um dos seminaristas da primeira turma aqui da comunidade Casarão. Também está nos apoiando num trabalho ali no Peru. Só resumindo um pouquinho da minha história para aqueles que não me conhecem. Em março de 1999, assim como você, eu estava vivendo um tempo difícil na minha vida, um tempo sem identidade, um tempo sem saber quem eu sou, quem eu era, para onde eu queria ir, e descobri que existia um Deus que em todo tempo me amou, me amava, sempre vai me amar, e decidi vir aqui fazer uma visita. E desde esse dia então, eu me tornei membro dessa igreja por um mês. Eu vim sozinho porque a minha esposa, ela se dizia muito religiosa, sempre frequentava uma igreja sequer, né, a católica. E depois de um mês orando, acreditando nas promessas de Deus, ela veio comigo. E em junho, nós dois nos batizamos juntos aqui nessa igreja. E depois daquele dia, me dediquei aqui nos estudos, me dediquei aqui no aprendizado da palavra. E fomos enviados depois para começar um trabalho ali no Jardim Zaira. Foi a segunda igreja, né? Acho que a primeira foi no Rio Grande da Serra. Depois o segundo desafio veio para nós ali no Jardim Zaira, onde saímos daqui da nossa casa e fomos para o Zaira começar um trabalho. Esse trabalho, graças a Deus, Deus nos prosperou, nos abençoou. E em um só ano, né, nós fomos para lá com 84 pessoas, e em um ano alcançamos 350. Desses 350, nós multiplicamos a igreja, onde é a igreja do Parque das Flores hoje, com o pastor Arilto. Depois daquilo, decidimos levantar voo. Aquele que está nas mãos de Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, é Ele quem conduz. Aí voltamos aqui por um tempo, na sede. Depois desse tempo, fomos para Araras, começar um trabalho em Araras. Por um ano e 2 meses permanecemos ali, até que eu tinha um desejo no meu coração de fazer missão. Meu coração
ele foi chamado por Deus para a missão. E o pastor Almir, então, conheceu um pastor lá do Peru, que gostou da nossa visão, gostou da nossa igreja e pediu ajuda. Então, fomos enviados, eu e a minha esposa, ali para a cidade de Huánuco, no Peru, a 10 horas de carro de Lima, e estamos lá já fazem 1 ano, ensinando ali, treinando os casais, como fazíamos aqui, atuando também com os jovens e atuando também no Ministério de Células. Fomos lá para poder trocar a visão da igreja, uma igreja tradicional, por uma visão de célula. Estamos gostando e a cada 6 meses voltamos para cá. E para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, para poder compartilhar uma palavra, rever os amigos, rever as famílias e fazer o que eu sempre gostei de fazer, é de pregar a palavra de Deus. E quantos querem ouvir uma mensagem de Deus para a sua vida hoje? Amém? Tá. Eu estava ali e minha esposa, eu sei que você está incomodado. O que está acontecendo? É que eu falei, é que eu fico encabulado quando Deus pede para mim falar alguma coisa para uma pessoa. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é da minha cabeça ou é de Deus? Então, você que vai receber essa palavra hoje, se for de Deus, você guarda. Se não for, você ignora. Mas eu queria muito falar que essa moça que está conversando com essa outra moça aqui, ó, essa moça. Deixa eu te falar, moça, eu estava ali no período de adoração, Deus tocou muito forte ao meu coração. Ele diz assim que você tem vivido uns dias difíceis, de incerteza, de dúvidas, procurando respostas. E você entrou aqui nessa noite justamente para falar para Deus, Deus, fala comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele nunca se esqueceu de você. Deus, Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão para justamente não se esquecer de você. E ainda que os homens possam te esquecer, as pessoas que você ama possam te esquecer, Ele todavia jamais te esquecerá. Amém? Então, se você queria saber se Deus tinha esquecido de você, Deus está te dizendo, não esqueci não, tá bom, minha amada? Tá bom? Amém. Glória a Deus. E vamos ao que interessa então, né? Eu não sei se você, por algum tempo da sua vida, ainda que como cristão, chegou numa fase de indecisões, chegou numa fase que você também começou a se perguntar, Senhor, será que o Senhor realmente me escolheu? Será que eu fui chamado por Senhor? Será que essa vida que eu estou vivendo agora foi o homem que decidiu ou foi o Senhor? Momentos de indecisões, porque, amados, eu tenho percorrido igrejas, né? Eu tenho percorrido ultimamente lá o Peru, ministrando em algumas igrejas, e assim como ministrei aqui no Brasil, o que eu mais tenho encontrado na igreja é um monte de pessoas salvas, mas sem a vida de Deus. A gente receber a Jesus Cristo em nossa vida como Senhor e Salvador é uma coisa, ganhar a salvação de Deus é uma coisa, porém receber a vida de Deus é outra coisa. Salvação é uma coisa, vida de Deus é outra coisa. Porque quando Jesus ele veio, ele disse que viria para nos dar vida e vida em abundância. Agora, aonde temos encontrado um povo cristão sempre de cabeça baixa, sempre desanimado, sempre procurando respostas. E eu me perguntei, Senhor, por quê? E Deus me revelou, porque tem faltado a identidade de Cristo nessas pessoas. Então, o que eu quero falar com a igreja hoje é justamente isso. Querido, você tem uma identidade em Cristo. Você pode falar para o seu irmão aí do lado? Você tem uma identidade em Cristo. E quando eu não assumo essa identidade em Cristo, ainda que eu seja salvo, eu não desfruto da vida abundante que Cristo me prometeu. Agora, Deus é verdadeiro, Deus não é homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para se arrepender do que Ele mesmo disse. E se Ele disse que veio para te dar uma vida em abundância, essa vida em abundância está à disposição. Porém, por que eu não desfruto dessa vida em abundância? É o que eu quero mostrar para vocês hoje. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse versículo, no começo da nossa visão em célula, foi o que deu uma chamada para colocarmos os nomes nas nossas redes, lembra?
E esse versículo, por incrível que pareça, eu me recordo que a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus numa igreja, foi esse versículo. É claro que numa direção totalmente diferente, não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje, mas foi o primeiro versículo que Deus me revelou uma palavra, e no ano de 2000, eu estive ministrando lá no Paraná, e justamente esse versículo que me chama a atenção. E nesse versículo ele vai falar, vai nos ensinar sobre as características daquele que tem uma identidade em Cristo Jesus. Ele vai nos mostrar o que é ter a identidade de Cristo em nós. Amém? E o que o versículo diz? Vamos ler aqui, em 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Fecha seus olhos um minutinho só. Pai Celestial, aqui está a sua palavra, e aqui está, Senhor amado, um instrumento para ser usado por Ti. Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo assuma o controle e faça a obra necessária. Porque só o Senhor sabe, Pai, só o Senhor conhece, no mais íntimo, no mais profundo, cada uma das pessoas que aqui estão. E o Senhor sabe a necessidade de cada uma. Pai, então, em Tuas mãos eu entrego a minha vida, Senhor. E fala com a Tua igreja. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, esse versículo, ele começa dizendo que nós fazemos parte de uma geração eleita. E quando pensamos em eleição, o que vem à nossa cabeça? Quando pensamos em eleição, pensamos, é um conjunto de pessoas imperfeitas, pessoas diferentes, querendo eleger alguém que também não é perfeito para um propósito. Opiniões diferentes, buscando um só propósito. E todos nós conhecemos muito bem, principalmente aqui no Brasil, que essas nossas eleições, ela é passiva de muitas fraudes, ela é passiva de muitos erros. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, quando a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, eu quero primeiramente, você que ainda tem dúvida de quem você é em Cristo Jesus, que você não foi escolhido por um homem, você não foi escolhido pelas opiniões de pessoas, porque a eleição das pessoas, ela é baseada naquilo que você era, daquilo que você fez, de como você tem vivido. Ele escolhe as suas qualidades, e para eleger o melhor, somente as virtudes, elas são apontadas, sim ou não? Porém aqui, está dizendo que essa eleição, não precisou de opiniões paralelas, simplesmente Deus olhou, viu, ali é uma igreja, ali é comunidade Casarão. Então, eu decido fazer daquele povo da comunidade Casarão a minha geração eleita. Eu escolhi. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, uma das suas características, um dos seus atributos, é a onisciência. Deus, ele já sabia que você ia errar. E mesmo assim, decidiu te escolher. Mesmo assim, ele decidiu fazer de cada um de você que um dia recebeu a Jesus Cristo, ele decidiu fazer de você uma geração eleita. E eu sei que por muitas vezes na sua caminhada cristã, há um tempo de dúvidas, onde perdemos a nossa identidade. E identidade, ela fala de quem nós somos. A identidade fala do que eu sou capaz. Quando se estuda os nomes de pessoa, para se colocar o nome da pessoa, se nós analisássemos primeiro o perfil do nome, o significado desse nome, muitos de nós não daríamos os nomes dos nossos filhos que nós temos hoje. Então Deus simplesmente olhou para você e disse, é você que eu quero para fazer parte dessa geração. É você, é você, é você, é você. E esse Deus, ele não comete equívoco. Ele não se engana. Ainda que você tenha dúvida. Ah, pastor, eu acho que você se equivocou em me chamar para ser líder de célula. Deixa eu te falar, o seu chamado não veio de homem, o seu chamado veio de Deus. Ele decidiu te escolher, mesmo sabendo que você era imperfeito. Diferente dos homens, Deus não olha as suas virtudes.
Porque quando analisamos as virtudes de uma pessoa, isso se chama justiça própria. Mas na graça, Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis. Ele escolhe aquelas que não são para confundir as que são. E por isso que você foi escolhido para fazer parte dessa geração eleita por Deus. Então não tenha dúvida. Se hoje você está aqui, é porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele sabe a capacidade que você tem. E nas suas fraquezas, Ele vai te fazer forte. O apóstolo Paulo, quando reconheceu isso na sua vida, ele disse: quando eu estou fraco, eu me sinto forte. Eu abandono a minha capacidade para deixar a graça de Deus fluir na minha vida. E reconheço que na sua onisciência Ele sabe que aonde abundou o pecado na minha vida, vai superabundar a graça dEle. Então, a graça de Deus, ela te basta. Então, quando eu recebo a Cristo, eu recebo, então, uma filiação. Eu passo a ser filho de Deus. E como filho, eu tenho que assumir a identidade do meu pai. Agora, por que tantos cristãos, que anos de igreja, não conseguem expressar essa identidade de Cristo? Porque não teve a revelação de quem Ele é em Cristo. É muito simples eu pegar uma palavra e dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas a própria palavra diz que a letra mata. É o Espírito que vivifica. Eu tenho que ser salvo, mas eu tenho que também ter a vida de Deus em mim. Eu tenho que compreender que eu fui eleito por Ele. Eu tenho que compreender que mesmo nas minhas falhas, Ele aposta em mim. Ele sabe que eu posso gerar muitos frutos para o reino. Agora, o porquê que eu não consigo usufruir disso? Simplesmente porque eu próprio não acredito. Deus, Ele acredita em mim, mas eu tenho dúvida da minha capacidade. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, que eu faço parte dessa geração, eu tenho que entender que quem me escolheu é aquele que era, aquele que é e que será eternamente. Aquele que sabe que lá na frente, Ele vai olhar e vai se contentar com os meus frutos. Irmãos, eu quando vim para cá, não fui diferente de vocês. Uma pessoa também cheia de marcas, cicatrizes, cheias de complexos. Mas eu vim para a igreja e a primeira coisa que eu tive foi a revelação de quem eu era em Cristo Jesus. Eu falei: Deus, se é verdadeiramente o Senhor é essa pessoa que decide me eleger para fazer parte dessa geração que o Senhor tanto busca, eu decido acreditar. E não importa o que as pessoas digam de mim, não importa o que as pessoas pensem de mim, o que vale a pena é acreditar no que a tua palavra diz sobre mim. Amém. E eu guardei isso comigo. Então, eu não me importo com a opinião alheia. Eu importo com aquilo que Deus Ele diz. E muitos de nós outros fracassamos no nosso ministério, na nossa caminhada com Cristo, porque nos preocupamos com o que as pessoas dizem a nosso respeito. Será que não basta a opinião de Deus para a sua vida? Assuma essa identidade. Você faz parte dessa geração que foi eleita por Deus. Então, olha para o seu irmão que está aí do lado e diz assim: você faz parte de uma geração eleita por Deus. Amém? E o texto continua dizendo que nós não só fazemos parte de uma geração eleita, mas fala aqui também que nós fazemos parte de uma linhagem de sacerdócio real. No Antigo Testamento, para o homem se relacionar com Deus, era necessário um sacerdote. Esse sacerdote, ele tinha responsabilidade, ele tinha a sua tarefa, era ser um intermediador entre Deus e o homem. Era ele que apresentava os sacrifícios, o holocausto a Deus, como forma de remissão do pecado de um homem. E esse sacerdote, ele estava abaixo de um sumo sacerdote da época. E esse sumo sacerdote, ele era o único
que tinha o direito de atravessar uma cortina espessa, 12 centímetros de largura, para sair do santo lugar, para ingressar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus era manifesta. Uma vez por ano esse homem entrava ali, esse homem deveria ser passivo de erro, passivo de pecado. Então ele era o intermediador, cruzava então aquela cortina. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando Jesus Cristo se manifestou ao mundo, quando Jesus ele foi crucificado, ele morreu, esta cortina, este véu, ele se rasgou de cima até embaixo, dando o acesso a todo aquele que quer entrar na presença de Deus. Hoje, esse que faz parte dessa geração eleita, ele tem um livre acesso à presença de Deus, sem ser necessário a presença de um homem. Mas ele não deixou de ter o sumo sacerdote. E eu preciso aqui de 3 pessoas. 3 homens, por favor, rapidinho. 3 homens. Amém. Vem cá, querido, fica aqui você. Você vai ficar assim para cá. Pastor Russo, fica aqui. Você aqui. Aqui mesmo. Então vamos entender um pouco, porque quando a gente faz uma ilustração, a gente absorve um conteúdo maior do que se fala, certo? Então, você hoje faz parte da linhagem de sacerdócio real. E como eu disse, para ingressar na presença de Deus, era necessário um intermediador. Esse intermediador era o sumo sacerdote. Porém, era só ele que tinha o livre acesso à presença de Deus. E depois que Jesus morreu, esse véu foi rasgado. Esse véu sendo rasgado, Jesus, ele não só é o sacrifício perfeito, mas ele passou também a ser o sumo sacerdote de todo aquele que recebe Jesus. Agora, vamos imaginar que aqui está Deus. Aqui está o homem pecador. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus a vida eterna. Então, toda vez que Deus ele olha para o homem, ainda que Deus seja o amor, o seu trono é constituído de justiça e juízo. E em sua palavra estava descrito que o salário do pecado era a morte. Ainda que Deus ele olhe para um pecador, existe uma sentença de juízo. E o juízo é a morte. Porque o homem era pecador. Porém, a palavra de Deus, em João 1,12, diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo ganha de Deus o direito de se tornar primeiro filho de Deus. A religião, você que não recebeu a Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida, ela sempre te enganou, assim como enganou a mim, dizendo que todos são filhos de Deus. Mas a própria palavra diz que para se tornar filho de Deus, eu preciso receber primeiro a Jesus Cristo. Quando o recebo, eu me torno filho. Então aqui está Deus, com seus olhos de amor, porém dando uma sentença de morte a um homem pecador. Porém a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só existe um intermediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo, ele veio. O sumo sacerdote, ele veio e se tornou um intermediador entre Deus e o homem. Agora aqui está Deus, lá está o pecador, o homem. Porém, entre Deus e o homem existe um intermediador, e esse é Jesus Cristo. Então, quando Deus ele olha para o pecador, o que ele vê na frente? Sempre Jesus. E os olhos de Deus para o seu filho, que sabe que ele é perfeito, não existe mais condenação, existe justiça. Obrigado. Agora uma salva de palmas para eles, tá? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que quando eu não tenho essa identidade de Cristo, que eu não sei
que eu não sei que eu faço parte de uma linhagem de sacerdócio? Eu acho que o meu nível de relacionamento com Deus é baseado naquilo que eu faço para Ele e naquilo que eu deixo de fazer para Ele. Eu me esqueço da primeira característica. Eu fui eleito por Ele, Ele decidiu me escolher, mesmo sabendo que eu cometeria pecados, mesmo sabendo que eu erraria. Ele me escolheu, faço parte de uma geração eleita. E decidiu fazer de mim uma linhagem de sacerdote real. Então, quando Deus, Ele se relaciona com você, meu querido, Ele se relaciona com Cristo que vive dentro de você. Não é mais com você, mas com o Cristo que vive dentro de você. E qual é o problema daquele que não sabe da identidade de linhagem real? É que ele se torna um costureiro do véu. Ele quer novamente costurar um véu que foi rasgado, que te separava de Deus. E ele volta a pensar que o seu pecado te afasta de Deus. E na verdade o nosso pecado não faz separação entre nós e Deus. O que faz é o peso da culpa do pecado sobre as nossas vidas. Porque o acusador fala tanto na nossa cabeça que nós nos sentimos indignos para se relacionar com Deus. Eu sei que quando você brigou com a sua esposa antes de vir para o culto, ou você viu alguma cena pornográfica, fez algum pecado, para levantar a mão na igreja e dizer, Ele me ama tanto, é difícil. Porque aqui dentro da sua cabeça fica aquela vozinha te acusando. Agora, querido, eu tenho que assumir essa identidade. Eu tenho vivido ali no Peru, e eu estava comentando com os pastores que o Peru, onde eu estou, não vou responder por todo o Peru, é um país que não existe tanta lei, não existe tanta regra. O trânsito lá é um caos. Não sei se vocês já viram vídeos da Índia, é um caos, não tem tanto semáforo. Então o cidadãozinho está aqui na mão direita e tem duas vias aqui na esquerda, e ele quer entrar na esquerda, ele sai cruzando todo mundo. A única coisa que você escuta é buzina, mas ninguém discute, não tem briga, nunca vi uma batida, nunca vi um atropelamento. E o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem isso, porque o que dá força ao pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado. Agora, quando eu tenho um relacionamento de graça com o meu Deus, e não pela minha justiça própria, não pelo meu mérito, o que acontece? O pecado ele perde a sua força. Então, a vida de pecado que eu levava antes, eu já não levo mais, porque já não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu amo meu Pai. Se amo meu Pai, eu me relaciono com Ele com amor. Então, a vontade que eu tinha de pecar, ela é substituída pelo amor. E o amor verdadeiro, ele é fiel. Porque muita gente confunde. Agora estamos vivendo a época da graça, eu posso fazer tudo. Aí que você se engana. Mira, eu amo a minha esposa, tenho uma aliança com ela. Somos casados há 28, vamos fazer 28 anos esse ano de casado. E deixa eu te falar, por muitas vezes eu estive distante da minha esposa. Estive muito distante. Mas o que não me permitiu traí-la? E olha que eu tive muitas oportunidades, para você ver que eu sou bonito, né? Uma broma, tá? Tem direito, né? Então, o que fazia eu não pecar contra ela? O amor, a fidelidade que eu tinha contra ela. Então, esse amor que eu tenho por Deus é o que me impede de pecar, não é a lei. Se eu me relaciono com Deus baseado na minha lei, eu tenho uma forte tendência para pecar. Agora, quando eu amo esse Deus, quando eu entendo que eu faço parte dessa linhagem de sacerdote, o pecado não me domina mais. E você tem que compreender isso. Seu relacionamento com Deus é baseado nesse intermediador. Você tem um intermediador que em todo tempo está ali diante do Pai. O Pai te olha, Ele vê o Cristo que está dentro de você. E deixa eu te falar, não é só o Pai. O império das trevas todos, quando olha para você, ele vê a Cristo. Eu, por muitos anos que estive aqui, eu atuei na área de libertação. E quando eu atuava na área de libertação, era muito... A primeira experiência que eu tive foi muito interessante, porque diz aqui, né, que o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só que eu não tinha experimentado, eu não tinha essa identidade. Eu sabia ouvir dizer que Cristo
ele vivia em mim. Mas eu não tive essa experiência. Até que um dia manifestou o primeiro demônio, eu fui lá em nome de Jesus. Sai fora! E o demônio me obedeceu. Eu falei, uau! Porque quem tem identidade tem o poder de Deus também. A identidade, ela fala de autoridade. E querido, você tem isso na sua vida. Você como sacerdote, você intercede pela sua família. Você é um intercessor pela sua família. Deus, ele pode te usar para conquistar nações. Você pode ir muito mais além daquilo que você pensa. Sabe, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, e aquilo que nem sequer desceu ao seu coração, é o que Deus, ele tem preparado para você. Então que nessa noite você abra seu coração, não para receber só a Cristo, mas para receber a vida de Cristo em você. Viva a vida de Cristo em você. Amém? E a palavra de Deus continua. Então agora você vai falar para o seu irmão aí do lado. Você não só faz parte de uma geração eleita. Você também faz parte de uma linhagem de sacerdote real. Amém? E o versículo continua. E o versículo diz que nós também, além de fazer parte de uma linhagem de sacerdote, nós somos uma nação santa. Eu, por muito tempo da minha vida, eu pensava que o oposto de santo era o pecado. Por muitos anos eu criei nisso. Até que Deus revelou que, na verdade, o oposto de santo é o comum. Tudo que é comum não pertence a Deus. Deus, ele te fez uma nação santa. Santa significa separado por um propósito. E eu me recordo que na minha ingenuidade, quando no início da minha conversão, eu queria separar as coisas para Deus. E era normal eu comprar um carro e falar, pastor Flávio, você pode ir lá orar pelo meu carro, ungir meu carro? Pastor Russo, você pode ir junto? Ungir meu carro? E a gente ia ungir o carro das pessoas, a gente ia orar pela casa das pessoas. Agora, quando a gente unge alguma coisa, estamos querendo consagrar isso para Deus. Estamos querendo tornar aquela coisa que era comum, uma coisa santa. Estamos dedicando essa coisa que está sendo separada para Deus. E muitos desses irmãos que tinham seus carros ungidos, quando estava caminhando lá com o seu carro na estrada, via lá a irmãzinha com 2 barrigudinhos assim, ó, vamos, filho. Ele fingia que não via e passava assim, ó. Se você consagrou, não te pertence mais, pertence a Deus. Querido, e você é uma nação santa que foi separada por Deus. Você não se pertence mais, você pertence a Deus. A sua vida agora pertence a Deus. Você não tem mais o direito ao seu livre-arbítrio. E é uma das coisas difíceis de compreender. Eu lembro que na minha aula aqui para o batismo, era o pastor Silvio, o Jair, o pastor Jair da Nora. Aquele cara, ele foi uma inspiração para a minha vida. Ele dizia, quando você tem a identidade, quem você é em Cristo Jesus, o Espírito Santo se torna tão íntimo de você, que para as mínimas coisas, você o busca. E eu me recordo que ele falou, eu hoje, quando estou debaixo do chuveiro, eu já estou perguntando para o Espírito Santo, qual a roupa que eu visto hoje? Aí eu falava, é nada. E eu comecei a praticar isso. Eu estou no chuveiro, saio do chuveiro, abro o guarda-roupa, ô gata, onde está aquela minha camisa? Ah, está para passar. Ah, eu quero ela. Nossa, mas você tem 50 aí. Eu falei, eu sei, mas o meu amigo, ele pediu para mim colocar aquela. E mulheres, deixa eu falar uma coisa, se você praticasse isso, ia ajudar muito seu marido. Está no chuveiro, já perguntasse, qual a roupa que eu visto hoje? Você ia evitar de chegar, pastor Flávio, meu amor, está bem essa? Aí você fala, nossa, você está linda. E você continua na frente da televisão, e de repente, quando você olha, já está com outra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te separou, Ele te separou por um propósito. E quando a gente é separado por um propósito,
É aí que as coisas começam, uma linha muito tênue entre propósito e chamado. O propósito de Deus para a nossa vida, ele é único. Ele não muda. Existe um propósito para a sua vida. E Jesus deixou isso bem claro dizendo, o seu propósito é ir fazer discípulos. Este é o propósito de cada cristiano, de cada cristão. Fazer discípulos. Porém, o chamado, ele é temporal. O chamado, ele muda. Teve um tempo que o meu chamado foi para servir a igreja aqui. Com o propósito de fazer discípulos. Esse chamado, ele mudou. E Deus disse, agora eu quero que você cumpra meu propósito lá no Jardim Zaira. O propósito era o mesmo, de lá para o Zaira fazer discípulo. Mas o meu chamado foi para tomar conta daquele outro povo. Depois daquele tempo, o seu chamado mudou. Vai lá para Araras. Lá você vai continuar cumprindo o meu propósito. Não mudou. Fazer discípulos. Por um tempo, respondi o chamado de Deus ali. Hoje, meu chamado mudou. Eu estou lá no Peru. Cumprindo o propósito de Deus. E muitas pessoas às vezes dizem assim, ai pastor, eu tenho um chamado para ir lá para a África. Aí eu pergunto para você, esse chamado é de Deus ou esse chamado é seu? Porque deixa eu falar, as pessoas me perguntam, pastor Silcio, como foi que Deus falou com você, para você ir lá para o Peru? Eu respondo, não sei, ele nunca falou. Deus nunca falou para mim, Silcio, vai lá para o Peru. Assim como foi para Abraão. Ele simplesmente chegou em Abraão e falou, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, porque eu tenho um propósito. Eu vou fazer de você propósito de Abraão. Vou fazer de você pai de multidões. Então, o propósito de Deus na vida de Abraão era fazer dele pai de multidão. Só que Deus não falou, vou te levar lá para Canaã. Ele simplesmente falou, vou te levar para uma terra de leite e mel, ou seja, uma terra que você não vai ter necessidade de nada. Agora esse negócio, não, Deus colocou no meu coração um chamado para ir lá para a África, amém. Por muitos anos da minha vida eu tive esse chamado, eu sentia que tinha um chamado para ir lá para a África. Como que eu descobri que esse chamado não vinha de Deus? Até fiquei com os ciúmes do pastor Flávio na época que ele foi para lá. Eu falei, Deus, eu que tenho um chamado do seu irmão do Flávio. Lembra, pastor? Né? Passou um tempo lá. Mas eu pude, era criança, e quando eu era criança eu pensava como criança. Então o meu chamado, Deus ele falou, não, é para outra coisa. O propósito você vai cumprir, meu filho. Agora essas pessoas que ficam pensando, eu tenho um chamado de Deus para fazer. Querido, vai, eu sei que lá o propósito não tem que mudar. O propósito seu é de fazer discípulo. Você está indo para a África para fazer discípulo, vai para a África. Se o seu chamado é para ir para os Estados Unidos, é para ir para o Canadá, é para ir não sei para onde, vai. Mas desde que você não fuja do propósito. Então o diabo, ele é especialista para nos trazer confusão. E achar que nós estamos cumprindo um propósito de Deus quando nós só estamos respondendo um chamado. E a pessoa, ela não gera os frutos porque não está no lugar que Deus quer que esteja. Ainda que esteja para cumprir o propósito. Seu propósito é fazer discípulos. E ele não vai mudar. Se você faz parte de uma geração eleita, se você entende que faz parte de uma linhagem de sacerdócio, se você compreende que hoje você foi separado por Deus, faz parte de uma nação santa, é por causa de um propósito. Porque Deus só separa uma pessoa por um propósito. Deus não te separou, Deus não te chamou para essa igreja só para restaurar o seu matrimônio. Deus não chamou você só para tirar essa enfermidade. Deus não te chamou para poder resolver os seus problemas financeiros. Deus te chamou com um propósito. Agora, quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, Mateus 6,33 diz, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas Ele vai fazer por mim. Primeiro eu faço o que Deus pediu para fazer. E de brinde, eu levo tudo aquilo que Ele tem prometido em sua palavra para mim. E quando eu não tenho essa identidade em mim, quando eu não sei quem eu não sou capaz de saber o que eu sou capaz de fazer. Por muito tempo da minha vida eu andava preocupado porque ministrava, ninguém recebia Cristo, eu orava para as pessoas enfermas, as pessoas não eram saradas, e eu falava, Senhor, você escolheu a pessoa errada. Mas eu não sabia que nesse meu chamado,
nesse propósito de fazer discípulos, eu não trabalharia sozinho. Eu teria um companheiro que ia estar comigo todos os dias. Esse companheiro se chama Espírito Santo. Eu faço a minha parte, ele faz a dele. Eu tirei da minha cabeça esse peso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E talvez eu estou pregando aqui o Evangelho para pessoas que por primeira vez, segunda vez estão aqui, nunca receberam a Cristo. A minha responsabilidade é dizer que existe um Deus que te perdoa, um Deus que te cura, um Deus que te sara, um Deus que pode mudar a sua vida. Mas eu não posso fazer isso por você. A decisão é sua, de recebê-lo ou não. Então olha para o seu irmão, novamente, e você vai falar para ele, você faz parte de uma geração eleita. Mais além, faz parte de uma linhagem de sacerdócio real. E foi separado para ser uma nação santa. Amém? E vamos mais além. O versículo também nos dá a última característica daquele que sabe a sua identidade em Cristo Jesus. Diz aqui no versículo que você também faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é ser propriedade exclusiva de Deus? A melhor explicação é, normalmente, quando um fazendeiro ele tem lá seus gados, tem lá seus bois, seus cavalos, a primeira coisa que ele faz é uma marca. Sim ou não? Citei pela manhã. Vamos imaginar aqui o pastor Flávio como um fazendeiro, ele tem lá seu gado, a primeira coisa que ele coloca lá é um F. Ele coloca. E ainda que esse gado, ele esteja caminhando por lugar distante, quando uma pessoa olhar e ver aquela marca, fala, tem um dono. E o dono F.A. é do Flávio, o fazendeiro vizinho. E vai levar lá. Deixa eu te falar, meu querido. Todo aquele que um dia recebeu a Jesus Cristo ganhou uma marca. E essa marca é o selo do Espírito Santo na sua vida. E aonde você estiver, não só os homens, mas o mundo espiritual, ele sabe a quem você pertence. Eu li um livro e escutei um vídeo do testemunho da Rebecca Brown. Eu não sei quantos aqui conhecem Rebecca Brown. Rebecca Brown era uma bruxa. Hoje é uma pastora muito abençoada, mas ela era uma bruxa. E uma bruxa muito poderosa. Uma bruxa que, se ela olhasse para uma pessoa e não gostasse de uma pessoa, ela tinha ali com ela o seu demônio, o seu santo de cabeça. Quem já foi de Umbanda, Quimbanda, sabe muito bem que todo cavalo, né, ele tem ali seu santo de cabeça, que rege. Então ela tinha ali a sua identidade com ela. Então ele olhava para aquela pessoa, uma pessoa em perfeita saúde. E ela dizia, eu decreto a morte a essa pessoa. E uma pessoa aparentemente perfeita na sua saúde, em semanas adoecia, se definhava e morria. Até que um dia, ela caminhando por uma rua, ela se chocou, ela esbarrou em uma outra mulher. E essa mulher, com todo amor, ela abraçou Rebeca e disse, me perdoa, minha querida, foi sem querer. E foi, seguiu sua caminhada. E naquele momento, Rebecca Brown, para sua identidade, disse, eu quero decretar a morte dessa pessoa. Aí, a sua entidade disse para ela, eu não posso tocar nela. Como assim? Você pode todas as coisas? Sim, mas ela tem uma marca. Ela tem um dono. E esse dono não posso fazer nada contra ele. Não, mas quem é esse? Quem é essa pessoa? É o cara lá de cima. Mas você não pode com ele? Ele disse, não. E nem tampouco falar o seu nome. E ela então procurou se aprofundar no conhecimento de quem era esse tal de Jesus. E descobriu que Jesus é simplesmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Jesus é aquele que tem o nome que está acima de todo nome.
E ela se aprofundou. Deixou então de ser bruxa para ser uma pastora muito usada na mão desse. Querido, aonde abundou o pecado, aonde abundou a graça, superabunda a graça de Deus. Então não importa o seu passado, não importa a quem você pertenceu. O que importa é que, se você recebeu a Cristo, você tem uma marca. E nessa marca diz, pertence a Jesus. Pertence a Jesus. E não importa aonde você estiver. Irmãos, quando eu falo de vida de Deus, você tem que buscar experiências com Deus. Porque o que o diferencia a nossa caminhada com Cristo é as experiências que a gente tem com Ele. E eu me recordo de uma coisa pessoal minha, contei do testemunho da Rebeca Brau. Mas, eu me recordo que um dia eu estava fazendo visita para a nossa anfitriã de uma célula. Enquanto estávamos lá, entra desesperada uma senhora dizendo, por favor, porque sabia que ali tinha uma célula, né? Por favor, meu marido está endemoniado em minha casa. E como era uma visita que eu estava fazendo na parte da tarde, eu estava lá com o meu Raider, a minha bermuda e uma camiseta. E eu falei, vamos lá, né? Vamos lá. E naquele momento que eu estou descendo a escada da casa da anfitriã, o Espírito Santo, ele me fala, se prepara para um confronto, porque vão te criticar pela sua vestimenta. Eu falei, minha vestimenta? E de repente, a hora que eu entro dentro da casa, está um cidadão todo lá, estribuçado. Ele olha para mim, uau, aquilo para mim foi o máximo. Ele viu a marca. E vendo a marca, ele falou, lá vem mais um servo do Deus Altíssimo. Irmão, eu não sei para você, mas para mim naquele momento, eu descobri que meu nome não era só conhecido no céu. Não estava escrito só no livro da vida. Mas o meu nome estava escrito no livro do inferno dizendo, não se aproxima dele. Meu querido, você também tem esse nome. Se você recebeu a Cristo, seu nome está escrito no livro da vida. Porém, isso não basta. Sirva a Deus para que o teu nome seja conhecido no inferno. Você não tem que ter medo de demônio, não tem que ter medo de Satanás. Pelo contrário, quando um bruxo olhar para você, ou alguém tentar fazer alguma coisa com você, eles olhar a marca e dizer, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E quando eu não reconheço isso, eu sou uma vítima do diabo. Sabe por quê? Porque o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o povo, quem? O povo de Deus, ele padece por falta de conhecimento. Então eu falei que aonde você estiver, o império das trevas, ele sabe quem você é. O diabo, quando ele olha para você, ele reconhece que você é o filho de Deus. Ele reconhece que você é co-herdeiro de todas as promessas de Deus. Ele sabe que o Cristo que habita em você, ele te fortalece, que tudo você pode nele. Ele sabe que a sua oração tem poder. Agora eu pergunto, por que o diabo consegue atuar tanto na vida de pessoas cristãs? Porque ele sabe uma outra verdade. Ele sabe que você não sabe quem você é. E o crente que não tem essa identidade, ele é vítima. Ele é vítima. E se é vítima, o diabo vai agir na ignorância. Agora, meu querido, você que recebeu, primeiro eu quero falar com você que recebeu a Cristo. Deixa eu te falar, você tem uma marca que não importa onde você estiver, você pertence a Ele, não tem como tirar. Quem usa tatuagem sabe muito bem. Eu sei que às vezes veio para o Evangelho hoje e fala, eu queria tanto arrancar isso, mas não pode. Assim também é a marca do Espírito Santo na sua vida. E essa marca te dá uma segurança, sabe do quê? Por que você tem essa marca do Espírito Santo? Porque aquele que te chamou para fazer parte dessa geração eleita, aquele que te separou para ser uma nação santa, aquele que te fez uma linhagem de sacerdote, ele disse que em breve voltará. Sabe para quê? Para chegar aqui e dizer assim, tem a marca, 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 tem a marca. Bora comigo para os ares. E cristão, quando não tem uma identidade, até mesmo dúvida da salvação ele tem.
Se Jesus voltasse hoje, Senhor, hoje não, deixa eu me acertar primeiro. Ele se esquece disso. E eu vim aqui falar para você justamente que tem essas dúvidas na sua cabeça, meu querido. Busque essa identidade em Cristo Jesus. Busque conhecer quem você é em Cristo Jesus. Eu considero o Evangelho poderoso. O mesmo Deus que nós estamos pregando hoje, aquele que pregaram lá mais de anos atrás, era um Deus que curava, um Deus que salvava. Pastor, agora por que eu não vejo os mesmos milagres que o pessoal, ele testemunhou antes? Eu tive o privilégio de estar ali no Egito com o pastor Almir e pude conhecer um grão de mostarda. E a palavra de Deus diz que eu tenho que ter uma fé, ainda que seja menor do que um grão de mostarda. E quando eu peguei aquela semente na mão, eu mesmo com os meus óculos, eu ficava, nossa, isso aqui que é uma semente de mostarda? E Deus está dizendo que, ainda que a minha fé seja menor que isso, eu posso fazer coisas grandes. Porque esse que me separou disse, olha, obras maiores do que aquela que eu fiz, vocês vão fazer. Deus, Ele prometeu. Então isso existe dentro de mim. Agora o problema é que eu não exercito essa minha fé. Eu compreendo que a palavra de Deus diz que eu posso. Porém, o viver essa experiência vai muito mais além. Né? Eu lembro não sei o nome do pastor que esteve aqui, ele falou, você quer experiências maiores? Quer ressuscitar morto? Começa a visitar os velórios, vai lá, toca no seu pezinho, começa a orar. Até que um dia o negócio esquenta lá, ele se levanta. Agora, não tenho coragem para isso. Então nunca vai ver. Começa a orar por uma dor de cabeça. Até que coisas maiores a gente vai ver. Terminamos uma campanha recentemente. Maiores coisas veremos. Foi só uma campanha? Ou Deus dizendo para você, você é capaz de ver coisas maiores? Isso gerou fé no seu coração, para crer que por você, Deus pode fazer uma revolução aqui nessa cidade de Mauá, nas cidades vizinhas, por que não no mundo? Para isso eu só preciso assumir a minha identidade em Cristo Jesus. Para mim eu só preciso saber que de fato eu faço parte da geração eleita, faço parte de uma linhagem de sacerdócio, fui separado com um propósito. E hoje eu tenho uma marca que diz que eu sou povo exclusivo de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa caminhada é permitir que o Espírito Santo faça uma mudança na nossa mente. Quando eu permito Ele agir na minha mente, eu tenho um renovo nessa minha mente, eu descubro que esse Deus a quem eu sirvo é muito maior e me ama mais do que eu penso. O cantar que Ele me ama é uma coisa, eu tenho que se sentir amado por Ele. E eu só descubro que sou amado por Ele, porque eu sei que Ele não me vê. Ele vê o Cristo, vê o Filho que vive dentro de mim. Baixa sua cabeça um minuto. Eu não sei como você tem vivido. Primeiramente, eu quero falar com você, que por primeira vez entrou aqui nessa igreja, pela segunda vez, ou tem já assistido, mas ainda não tomou uma decisão em sua vida, para entregar o seu coração nas mãos de Deus. O Salmos 37, versículo 4 fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quanto tempo mais você quer relutar pela sua vida, por uma mudança na sua vida? Se Deus te faz um convite, você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim, em mim encontrareis descanso, em mim você vai ter a vida eterna. Agora, para você ganhar essa identidade de Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar filho. E talvez por muitos anos da sua vida você foi enganado, como eu disse no começo, pela religião, dizendo que você já era filho. Mas só se torna filho quem recebe a Jesus Cristo. Todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, ganha o direito de se tornar filho dele. Então o primeiro passo que você tem que tomar na sua vida para essa mudança, é abrir seu coração para Cristo. E eu sei que Deus não me trouxe aqui sem um propósito, Deus não me trouxe aqui sem uma razão. É porque Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele sabe desse vazio que existe dentro do seu coração. Deus sabe que hoje você não tem uma identidade própria. E Deus quer começar essa obra hoje,
Não amanhã, hoje. Então eu quero falar com você, que entrou aqui nesta igreja hoje, e que quer receber a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer que você precisa de um intermediador para se relacionar com Deus. Então você que quer receber a Cristo, da onde você está, só levanta a sua mão assim, e diz assim: eu quero receber a Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma pessoa ali. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando. Tem mais uma senhora aqui. Vamos fazer assim, ó. Você que quer entregar a vida para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero te ajudar por meio de uma oração a receber esse Jesus na sua vida. Você que está decidido, sai do seu lugar e vem aqui rapidamente. Pode vir. Hoje é o dia da sua salvação. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui. Isso. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito. E acredite, a sua vida a partir de hoje vai ser diferente. Deus hoje vai te separar por um propósito maior. Você vai sair daqui com um selo. E esse selo vai dizer assim: eu tenho um dono a partir de hoje. Eu tenho um dono. Eu hoje me torno uma propriedade exclusiva de Deus. E olha que quem está te chamando não é um homem. É Deus que está falando no seu coração. É Ele quem está batendo, dizendo: somente abre teu coração, filha. Porque se você abrir, eu entro. Eu vou cear com você e você comigo. Se há mais pessoas, pode vir. Eu sei que muitas pessoas estão sentadas aí, e existe uma vozinha aí no seu ouvido dizendo: não, não vai não, você faz isso da sua casa. Dá um passo de fé. Vença a vergonha. Não é vergonha você estar aqui não. Vergonha é você continuar sendo a pessoa que você era, sem identidade. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E é o Senhor quem fala hoje na vida dessas pessoas. É o Senhor, Pai, que veio aqui justamente com um propósito de salvar, de curar, de libertar. É o Senhor. E vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Há 20 anos atrás eu tomei uma decisão como essa que vocês estão tomando hoje. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então você vai repetir assim comigo. Coloca a mão no teu coração e repita assim comigo: Deus, Deus, eu ouvi a tua voz hoje. Eu ouvi quando o Senhor bateu a porta do meu coração. E eu decido abrir o meu coração e receber o teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me recebe hoje como filho amado, em nome de Cristo Jesus. Deixa eu falar com vocês agora. Ainda que seus olhos não possam ver, nesse momento Deus ele veio e colocou uma marca. Propriedade exclusiva minha. Você pertence a Deus hoje. E a palavra de Deus nos diz também que nós temos o poder de desligar aqui da terra as coisas que não convém mais para a gente e ligá-las ao céu. Então, como igreja, nós queremos desligar essa vida de derrota, uma vida sem identidade, e ligar você ao reino da maravilhosa luz de Cristo. Agora, igreja, estenda as mãos para cá. Pai Celestial, obrigado por cada uma dessas vidas que hoje se renderam ao senhorio de Jesus Cristo, que hoje se tornaram propriedade exclusiva tua, Pai. Senhor, escreve o nome de cada uma delas no livro da vida, e que a partir de hoje elas possam desfrutar dessa vida
e vida abundante que o Senhor promete em tua palavra. Com a autoridade que o Senhor delegou à tua igreja, nós desligamos cada uma dessas vidas do império de trevas e ligamos cada uma delas ao teu reino da maravilhosa luz, Pai. E em nome de Cristo Jesus, que a partir de hoje, Pai, cada uma possa experimentar o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. De pé, igreja, de pé. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui antes de vocês voltar para os seus lugares. Por muito tempo da minha vida, eu escutei um versículo que me dava medo. Esse versículo dizia que os olhos do Senhor estão por toda parte. E eu pensava, para me vigiar, para saber o que eu tenho feito de errado. Até que eu descobri o amor de Deus e esse intermediador, Jesus Cristo. Eu descobri que os olhos de Deus de fato estão por todas as partes. Sabe para quê? Para demonstrar o seu amor. Agora vira para a igreja. Cada uma dessas pessoas são os olhos de Deus na sua vida. Não para te acusar, não para te repreender, mas para demonstrar o amor de Deus para você. Você não está mais só. Você hoje está sendo inserida na família de Deus. E cada abraço que te abraçar, são os braços de Deus demonstrando o seu amor. Cada palavra de ânimo, de fortalecimento, é Deus te motivando. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Cante de novo. Cante comigo. Tanto me ama. Diga isso, Ele me ama. Ele me ama. Tanto me ama. Tanto me ama. Tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Posso te pedir uma coisa? Quando você fala que alguém te ama e que você é amado, como é que a expressão do teu rosto deveria ser? Ele me ama. É essa a expressão? Ou você deveria ter uma expressão de alguém que fala assim: caramba, o rei do universo, o príncipe da paz, a roda que está no centro da roda, o que era, o que é e o que há de ser, o maravilhoso, o conselheiro, o supremo, o divino me ama. Como é que você vai cantar isso? Ele me ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Novamente, só vocês agora. O Senhor dos Senhores, o ressurreto dentre os mortos, onde há poder e a glória, o Papai Celeste.
noite que às vezes não entendeu o quanto é amado por Deus ainda. Às vezes se acusa por coisas que fizeram ou que faz. Às vezes vive debaixo de um peso de condenação tão ruim. E às vezes pensa que Deus é aquele Deus que quando ele era criança, a mãe dele falava assim: Deus castiga. E aí quando fala Deus, Pai, Abba, ontem eu fui num congresso, pregar num congresso sobre paternidade para jovens. E eu estava ensinando eles o quanto o Papai Celeste nos ama. Mas tem um monte de gente que aprendeu que o Papai Celeste é bravo, é juiz. Deixa eu te contar, de fato, ele sempre foi juiz. Mas todo juízo que tinha que ter sido feito, foi feito na cruz do Calvário. Agora ele é só o teu papai, porque todo juízo foi feito. A justiça está sobre você. Então, eu queria que você perguntasse para 2 ou 3 pessoas que você conhece ou que você conhece. Só fala assim: olha, eu não sei se você conhece ou não, mas eu sou justificado. E ele também pode te justificar em amor. Conta isso para alguém, fala. Gente que você nem conhece, vira para trás, para frente. Fala para esse moço aqui, ó, não conheço ele. Fala para esse moço aqui. Fala para esse moço aqui. Fala ele se justificar de você. Ele te ama também. Ele te ama também. Ele te ama também. Ele te ama também. Ele ama você. Ele ama você, Elias. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. E agora eu vou pegar vocês. Agora eu quero que você confesse. Talvez você não perceba o quanto esse exercício é bom. Mas agora tem gente que talvez perto de você que não acredita. Aí você vai enfiar o dedo na cara dele e vai assim: Ele te ama tanto. Vamos lá! Ele te, agora é pra alguém. Tanto te ama, tanto te ama, tanto Ele ama. Novamente, Ele te ama tanto. Dá um abraço nele, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama tanto Ele ama. Ele te ama tanto te ama. Aleluia! Faça uma reação de gratidão aí. Oh! Yes, 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 yes! Yes! Oh! Rei dos reis! Maravilhoso! Sublime e santo! Poderoso é o teu nome, Deus! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! 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 Sente-se um minuto. E eu só posso falar quem é se ele autorizar. Todo domingo eu conto para os irmãos os meus testemunhos. E essa semana foi alguns testemunhos muito poderosos. Mas eu vou contar de acho que quinta-feira, ou foi sexta. Eu estava no banco. E Deus tem dado para nós a alegria da vida. Eu saí do banco, estava indo para o meu carro, e de repente eu vi alguém muito amado e muito querido. Por algumas razões, não estavam vindo aqui na igreja. Mas quando eu vi, eu achei que ele estava meio tímido. Mas quando eu vi, eu fui para cima, porque eu não sou tímido. E eu vi esse moço, me deu tanta alegria de falar o quanto que ele é amado de Deus, o quanto que ele era querido, que a família dele era querida aqui. E
Começamos a conversar um pouquinho ali. E depois ele falou assim para mim: é muito de Deus esse encontro. Domingo eu vou estar lá. Eu falei: uau, que maravilha. E aí depois eu vim pela manhã. E agora à noite eu já tinha falado com o pastor Flávio que eu tenho um compromisso. Muito cedo da manhã de madrugada eu tinha que correr atrás de algumas coisas. E eu estava correndo e não dava tempo muito de eu chegar aqui. Mas eu falei para minha esposa: eu não aguento, eu preciso ir lá para ver a igreja. Mas eu preciso ver se aquele querido foi. E uma das minhas alegrias é que eu olhei aqui nessa plateia. E não é que o homem está aqui, gente. Genilda, aleluia! Yes, 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 yes! Alguém vai lá e agarra ele para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Alguém agarra esses dois para mim, rápido. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, e para esses dois. E agora deixa eu falar primeiro, depois vocês abraçam. Deixa ele olhar para mim. Esse casal, por muitos anos, nos abençoaram e nos serviram aqui. Muitos anos nos servindo em várias áreas. Ela ama teatro, ama essas coisas. E por razões que a gente não sabe, eles foram para outro lugar. E eu encontrei com ele e eu tive o prazer de falar: se eu te fiz alguma coisa, por favor, me perdoa. Estou pedindo publicamente, me perdoa. E se por acaso você fez alguma coisa para mim, já está perdoado. Nós somos igreja. E não porque um tal não está, deixou de ser. Eu quero dizer que essa casa continua sendo sua. As tuas filhas estão aqui, vocês sempre serão bem-vindos. E o dia que prover a Deus, você fala assim: eu quero voltar para casa porque eu tenho casa, comida e roupa lavada. A casa é de vocês. Muito obrigado por ter vindo. Uma salva de palmas. Atraído pela redenção no olhar, se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamento quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Aleluia. Hoje pela manhã eu sei que eu não ouvi, mas sei que agora à noite foi tão poderoso quanto uma palavra poderosa, um louvor. Obrigado, Pavão. Obrigado, banda. Obrigado, técnica. Nós temos um jornal rápido e eu queria que você assistisse ele, por favor.